Você que nos assiste em toda a região norte, em várias partes do Brasil, viu algo estranho? Tem uma denúncia, um vídeo, um documento? Mande para o Norte Investigação, nosso WhatsApp, 92 do prefixo 99297-2401. O sigilo é garantido. O problema não está escondido. Ele está às margens da estrada. No quilômetro 7 da BR-307, caminhões descarregam diariamente mais de 40 toneladas de lixo a céu aberto. De um lado, o lixão. Do outro, comunidades indígenas que respiram a fumaça, utilizam a água do igarapé e assistem ao avanço do descarte irregular diante das próprias casas. A Defensoria classificou a área como ilegal. O Ministério Público Federal recomendou o fechamento imediato. Mas o que se vê no local é a continuidade do problema e uma ausência de uma solução concreta. O Norte Investigação foi até lá para mostrar como o abandono avança sobre um dos territórios culturalmente mais importantes do país. No extremo norte do Brasil, a quase 1.100 quilômetros de Manaus, está um dos municípios mais isolados do país, São Gabriel da Cachoeira. Banhado pelo Rio Negro, cercado por uma floresta densa e viva, o município reúne mais de 700 comunidades indígenas e é um dos raros lugares do Brasil onde o português não reina sozinho. Ali se falam o Nhangatu, a Pitaique, Seruri, Baniwa, o Tucano. Línguas que carregam memória, identidade e resistência. Em meio a tanta riqueza cultural e ambiental, um símbolo do abandono cresce todos os dias. No quilômetro 7 da BR-307, uma estrada de barro corta a mata. E o que se vê ali choca: lixo, fumaça, urubus e pessoas sobrevivendo do que a cidade descarta. Nessa condição, por mais que tenha um limite de área aqui, a gente sabe que isso não é o suficiente, porque o impacto ele não é local, ele não acontece só aqui, ele extrapola esses espaços. Aqui a gente perde vegetação, mas a gente ganha os impactos em cima do solo e em cima da água principalmente. Mais de 40 toneladas de lixo são despejadas aqui, todos os dias. Sem tratamento, sem triagem, sem qualquer controle, de um lado da estrada os caminhões descarregam. Do outro, uma comunidade indígena. Prejudica muito devido à convivência da comunidade, à escola e à alimentação. A alimentação é muita mosca, isso traz mau cheiro do lixão e a mosca. Isso a gente não conseguimos viver bem direitinho aqui na comunidade. Estava relatando que é preciso fazer a comida às 5 da manhã? 5 da manhã e também janta lá para 7h30 da noite. Por quê? Porque devido à mosca. Passou desse horário não consegue? Desse horário não consegue fazer. De dia mesmo não consegue. Chega muita mosca. Por mais que ela seja uma área limite, a gente entende que todas essas áreas elas vão ser ocupadas cada vez mais. Você perde as características de vegetação, você perde o recobrimento básico do solo, que é aquele com a matéria orgânica em cima, e a matéria orgânica que é original. Você vai tendo essa disposição, e aí, como eu falei, isso aqui é uma área de retenção. Então, toda vez que você avança nesses espaços, você vai fazendo com que essas áreas sejam cada vez empurradas para mais longe. Crianças respiram a fumaça tóxica, a água do igarapé desce turva, e o silêncio do poder público parece pesar tanto quanto o ar poluído. E a Resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho, ela estabelece que qualquer ação da sociedade sobre a área indígena, os indígenas devem ser consultados. E não é o que nos parece ali, desde o momento em que começaram a depositar lixo e nas consequências posteriores, em dizer que os indígenas não estão tendo caráter colaborativo para mitigar os problemas. Então a gente vê que está se avolumando um problema grave, que ele gera doenças específicas nas pessoas que estão ali próximas, mas que vai gerar, se não é que já está gerando, doenças outras na população, porque esse lixo ele vai escorrer para os mananciais hídricos. No município mais indígena do Amazonas, o lixo se acumula diante de uma cultura que ensina há séculos o respeito à terra. Dessana, Tucano, Baniwa e Yanomami.
povos milenares, agora vizinhos de um lixão a céu aberto. Dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram que cada morador de São Gabriel gera quase 1 quilo de lixo por dia. Com cerca de 46 mil habitantes, são mais de 40 toneladas descartadas diariamente neste local. A destinação, o lixão a céu aberto, no coração da floresta amazônica. No portal da Transparência não há dados claros sobre gastos com limpeza urbana. O orçamento da secretaria responsável não está disponível de forma acessível ao cidadão. Em 2024, a Defensoria Pública do Amazonas visitou o local e classificou a situação como ilegal e inaceitável. O Ministério Público Federal recomendou o fechamento imediato do lixão, o cercamento da área e a implantação de um aterro sanitário adequado. A comunidade que vive em frente ao lixão vê sua rotina, seus rituais e suas águas serem impactados. Mas é muito essencial. Mas o problema é esse lixo. Entre árvores altas e rios que desenham a floresta, o lixo avança. E com ele avança o abandono, a negligência e o silêncio. Eu penso que as lideranças indígenas devem e certamente estão se debruçando sobre esse problema e exigir do poder público que eles sejam participantes ativos de um processo coletivo, interétnico de São Gabriel da Cachoeira para resolver o problema do lixo, que não pode mais ser por esse processo de depositar o lixo em determinada área. Isso aí é parte do passado de tudo que a engenharia ambiental produziu nos últimos anos. É importante que a comunidade tenha participação, desde o momento de pensar a produção de lixo a transformar o lixo em renda. Procuramos o prefeito Curubinha na sede da prefeitura. Ele deixou o local após saber da nossa presença. Prefeito? O senhor é o prefeito? Você vai falar conosco? Eu vou ter que compromisso aqui com o pessoal do tribunal. Fomos até a residência dele, mas não o encontramos. Houve a promessa de entrevista, mas não houve retorno. Por telefone, ele rejeitou a ligação. Também procuramos o secretário municipal de Meio Ambiente. Questionado sobre as providências ambientais adotadas, ele não detalhou quais medidas foram implementadas. Aquela água contaminada sendo consumida pelos indígenas, só não acho que isso é algo grave, que a prefeitura deve tomar providências imediatas. Será que, se o Brasil tomar conhecimento do que acontece ali naquela comunidade, não vai ser um escândalo para o senhor, que é o secretário titular da Secretaria do Meio Ambiente? Tá. É por isso que eu estou falando as medidas que nós estamos tomando, desde que assumimos. Na verdade, são paliativas, mas que sim, nós temos que fazer alguma coisa. E se nós não fizermos, aí é claro que a situação vai piorar cada vez mais. E as medidas que nós estamos tomando são medidas que de fato, elas vão fazer com que a comunidade possa ter uma fonte de renda, que é o que a comunidade precisa. A comunidade ela entra no lixão porque eles não têm uma fonte de renda. E é o dever nosso proporcionar essa fonte de renda. É óbvio que eu entendo também que é um fato muito agravante, é muito complicado. Eu me compadeço demais com a comunidade, porque estou aqui há 30 anos, apesar de não ser daqui, mas estou aqui há 30 anos e eu sei o clamor desse povo. Nós estamos falando de um lixão na frente de uma comunidade onde, ontem a gente foi lá, ouviu o capitão lá da comunidade, ele disse que a comunidade toma banho, quando não capta água da chuva, toma água daquela fonte ali, os indígenas lavam roupa. Resumindo, secretário, eles sobrevivem daquela fonte ali. E na frente do local a gente tem um lixão que possivelmente está contaminando o solo e aquela água que eles bebem todo dia. Como é que o senhor vê isso como secretário? Então, a Secretaria de Meio Ambiente, ela hoje atua no meio termo. São com as medidas mitigatórias, mas levando em consideração aquilo que a comunidade realmente quer. Eu concordo plenamente com relação à questão da água e outros fatores de lá, que são fatores preponderantes mesmo, que a gente reconhece, Só que são fatores também que geram um pouco de tempo, principalmente para nós como secretaria. Com certeza, eu entendo o senhor. Agora o senhor disse que está 7 meses, no cargo? 7 meses que o senhor está no cargo? Que providência o senhor tomou em relação à água lá? Você já solicitou algum tipo de estudo? O senhor já solicitou apoio do governo federal, do governo estadual? Já tem algum ofício em andamento? A responsabilidade não pode ser jogada somente para a questão para o meio ambiente, para a Secretaria de Meio Ambiente. Aqui tem os órgãos que cuidam das populações tradicionais
como o FUNASA, como o próprio ICE, né? E esses órgãos também têm que se manifestarem a respeito disso, porque toda essa carga está sendo jogada para o meio ambiente. E assim, a gente faz um esforço de sobremaneira para que a gente possa mitigar isso aí, possa fazer alguma coisa. Né? São Gabriel da Cachoeira faz fronteira com 2 países, mas é dentro das próprias fronteiras que se abre um abismo de exclusão. É lamentável. São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil e mais pluriétnica também, e é um lugar de grandes intelectuais indígenas, né? Pessoas da magnitude de Alva Rosa, de João Paulo Tucano e tantos outros intelectuais que são intelectuais da sua cultura indígena e são intelectuais acadêmicos, que são cientistas, né? Na perspectiva moderna. Mas essas pessoas não são tratadas como consultores para pensar problemas do seu próprio lugar onde nasceram. Eles são alijados por processos políticos que muitas vezes o têm como inimigos, porque eles trazem propostas que destoam da perspectiva mais pragmática e imediata que as formas políticas pensam. O imediatismo de resolver problemas que devem ser resolvidos com mais tranquilidade, com mais participação, para que não causem problemas ambientais. No quilômetro 7 da BR-307, o que se vê é o retrato de um problema que vai além do lixo. A gente consegue enxergar, né, que por mais que ainda tenha a área de uso, qualquer tipo de área que for colocada como lixão a céu aberto, sem nenhum tipo de tratamento no solo, a gente já entende que isso é um problema. Fora isso, quando você está falando dessa disposição, você já está falando, por exemplo, da geração de chorume. E quando você fala da geração de chorume, isso também é muito mais problemático, porque não é só a disposição, é o odor, né? É o mau cheiro, é o vetor de doença, é a condição de que você não consegue e não deveria fazer esse processo de ingresso nessas áreas, porque aqui você fica cada vez mais disposto a ter algum tipo de problema. O lixo é apenas o sintoma mais visível de uma ferida muito mais profunda. Senhores autoridades competentes, nós queremos que retire esse lixo, faça favor o mais rápido possível. Nós apelamos aqui, porque aqui nós moramos gente, não animais. Nós queremos a retirada do lixão o mais breve possível pela nossa comunidade, pelo povo da comunidade, pelas crianças, pela escola que nós temos aqui. O que a reportagem revela vai muito além de um problema de lixo a céu aberto. Ela escancara o contraste entre um território reconhecido pela força cultural dos povos indígenas e a ausência de uma solução básica de gestão ambiental. Durante a apuração em São Gabriel da Cachoeira, a nossa equipe procurou o secretário municipal de Meio Ambiente. Questionado sobre quais providências haviam sido adotadas, ele não soube explicar que medidas foram tomadas. Na prática, não apresentou ações concretas. Também buscamos o prefeito do município. Ao perceber a presença da equipe de reportagem, ele deixou o local. Houve promessa de entrevista, mas não houve retorno. Enquanto isso, comunidades indígenas continuam convivendo com a fumaça, a água comprometida, avanço do lixão. E esta não é a única situação que chama a atenção do município. Nas próximas semanas, o Norte Investigação vai exibir outras reportagens envolvendo São Gabriel da Cachoeira e questões que afetam diretamente a população local. Nós solicitamos nota oficial da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Cachoeira sobre as denúncias relacionadas ao lixão. Até o final dessa edição, não recebemos. Mas o espaço continua aberto. Daqui a pouco, as notícias pelo Brasil com o Giro do Norte. Quanto custa proteger, amparar, cuidar da sua família? Menos de R$ 50 por dia para você e mais 4 dependentes. Atendimento garantido pela Sul América. Bem mais, cuida com telemedicina na palma da mão, clínico geral, pediatra 24 horas por dia, 7 dias por semana, ampara com assistência funeral de até R$ 5.000. E a proteção financeira de R$ 100.000 por invalidez
ou morte acidental do titular. É segurança real em todas as fases da vida. O QR Code sempre aí na tela. Bem mais, é o lançamento da Sul América. Entre em contato, o preço é promocional, R$ 44,00 só para esse lançamento. Bem mais. Agora os destaques da semana. No Brasil, no mundo, fique de olho no norte. Dupla é presa com mais de 6 quilos de skunk após perseguição policial aqui em Rio Branco. Nelson Silva de Souza, de 36 anos, conhecido como Nelsinho da CDP, e Ítalo Oliveira Cavalcante, de 28 anos, foram presos pela Polícia Militar. Com eles foi encontrado mais de 6 quilos de entorpecente, até então pasta base de cocaína. Durante a abordagem, Nelson informou que a droga foi entregue por um terceiro indivíduo que seria também repassado a outro em um posto de combustível. Contra Nelson ainda pesa a questão do crime de tráfico de drogas. Já contra Ítalo, ele não tem passagens, porém foi autuado também juntamente com o compasso. Ambos foram encaminhados à delegacia de flagrantes juntamente com o entorpecente. Diante dos fatos, os dois foram encaminhados à delegacia de flagrantes. Na Paraíba, a Polícia Civil teve destaque nacional no combate ao crime organizado durante a Operação Renocrim Recupera, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A atuação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO, colocou o Estado entre os que mais conseguiram atingir financeiramente as facções criminosas em todo o país. Sozinha, a Polícia Civil da Paraíba foi responsável por cerca de 24% de todo o bloqueio de ativos financeiros realizados durante a operação no Brasil. Foram mais de 116 milhões de reais bloqueados em contas e bens ligados a organizações criminosas. No total nacional, o valor ultrapassa os 483 milhões de reais. Além do impacto financeiro, a operação também resultou em 120 prisões e apreensões em 4 estados. Mais de 400 quilos de drogas retirados de circulação, 34 armas de fogo apreendidas e quase 10 mil bens confiscados, avaliados em cerca de 15 milhões de reais. A operação integra forças especializadas das polícias civis de todo o país e aposta na inteligência financeira para enfraquecer a base econômica das facções criminosas. Muito obrigado por sua audiência no Norte Investigação. Você pode participar pelo WhatsApp 92 do prefixo 99297-2401. Próxima semana, mais uma investigação exclusiva. Assista os programas na íntegra no YouTube, acompanhe as redes sociais do Grupo Norte Comunicação. Até a próxima.